Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alexandre Giancoli, sou advogado. Hoje eu vou tentar responder para vocês 3 perguntas que eu selecionei envolvendo pejotização, que é aquela famosa fraude trabalhista em que o empregado emite notas como pessoa jurídica para mascarar uma relação de emprego com o seu empregador. Quais são as 3 perguntas que eu vou tentar responder para vocês hoje aqui? Primeira pergunta: quais as provas, quais os documentos, testemunhas que o empregado precisa para ingressar com uma ação trabalhista e ter mais chance de sucesso em uma ação como essa discutindo a pejotização? Segunda questão: quais os riscos que o empregado assume ao ingressar com uma ação trabalhista? Quando a gente trata de risco, a gente fala sobre honorário de sucumbência, em caso de derrota de uma ação trabalhista dessa espécie. Terceira questão, que também há muito questionamento: como funciona uma ação envolvendo na discussão de pejotização daquele empregado que trabalha de forma terceirizada ou quarteirizada, muitas vezes, para um cliente do seu empregador? Essas 3 questões eu vou tentar responder aqui para vocês hoje. Acompanhem. Pessoal, a primeira coisa que eu acho que é importante distinguir aqui é uma pejotização de uma relação lícita entre pessoas jurídicas, tá? Pejotização, quando a gente fala de pejotização, a gente está tratando de uma fraude trabalhista, em que um empregador exige que seu empregado emita notas para mascarar uma relação de emprego. Quando é uma fraude trabalhista? Quando a pessoa trabalha efetivamente com uma rotina de empregado. Isso é muito fácil de avaliar: a pessoa recebe ordens, não pode se fazer substituir, tem que trabalhar todo dia, no horário de trabalho, ou sob uma escala pré-determinada, ainda que de forma home office, não interessa, mas há uma relação de emprego mascarada, simulada através de uma situação contratualmente como se fosse entre 2 pessoas jurídicas, tá? Isso é uma fraude. E partindo desse pressuposto, respondendo a primeira pergunta do vídeo, como é que a gente comprova uma fraude trabalhista? Como é que a gente comprova uma relação de emprego numa ação trabalhista? Através de documentos e testemunhas, principalmente. Tá? E que documentos são importantes quanto a isso? Eu sempre acho interessante para o empregado buscar o histórico da relação que ele teve com o empregador. Então é interessante ele buscar e-mails, conversas de WhatsApp, às vezes até gravações de conversas presenciais em que ele participou daquela conversa, ou até pelo telefone, não importa, que demonstrem desde a sua contratação que se tratou efetivamente de uma relação de emprego. Por exemplo, ele enviando o currículo pessoal para o seu empregador, sendo chamado numa entrevista, sendo aprovado, do empregador, algum e-mail, por exemplo, tratando sobre a imposição do empregador para ele ou constituir uma PJ, ou permitir notas como PJ, e também e-mails de ordens, cobranças de horário, do empregado justificando uma ausência, enfim, situações que não aconteceriam numa relação empresarial, mas sim numa relação de emprego. Então a pessoa tem que coletar esses tipos de documento, esses tipos de documentos, de e-mails, de WhatsApp, etc., que demonstrem efetivamente a realidade da situação, a realidade de um trabalho como empregado. E, na minha opinião, também é muito importante num processo como esse, somar a esses documentos, principalmente a prova testemunhal, pelo menos 1 ou 2 pessoas, colegas de trabalho especificamente, que trabalharam junto com o empregado e que possam demonstrar, ao prestar um depoimento perante o juiz, a rotina de empregado que aquela pessoa possuía, entendeu? No sentido de que ela é subordinada, que ela se reportava, como funcionava, ela tinha um cargo efetivo na empresa, o horário que ela desempenhava. Isso é muito importante. Hoje em dia, com a testemunha, a pessoa pode às vezes não ter tanta prova documental, mas se ela tiver uma boa prova testemunhal, testemunhas que compareçam e prestem esse depoimento, isso será muito importante para ele ter mais chance de êxito numa ação trabalhista. E passando já para a segunda pergunta do vídeo: qual o risco envolvido para o empregado caso ele perca um processo trabalhista discutindo a pejotização? É o mesmo risco de qualquer ação trabalhista atualmente, ou seja, o empregado vai ser condenado no pagamento de honorário de sucumbência de 5% a 15% sobre o valor do pedido que ele perder. Por isso que o empregado tem que buscar hoje, especialmente depois da reforma trabalhista que introduziu os honorários de sucumbência, muito cuidado, ele tem que buscar esses documentos com muito cuidado, e conseguir coletar, ter as testemunhas para prestar esse depoimento, ter muita segurança em relação a isso, para aumentar a sua chance. Porque um processo trabalhista, ele depende, como qualquer processo judicial, ele depende da interpretação de um ser humano, que é o juiz. E nunca há uma certeza de êxito numa ação, não tem como se prometer, não há causa-ganha. O que há maior ou menor chance de obter um resultado favorável. E isso dependerá o quê? Da convicção do juiz em relação à prova que é produzida. Então é fundamental para o empregado não se intimidar com a questão dos honorários de sucumbência, mas analisar e buscar provas para que aumentem as suas chances e minimizem os riscos de ser derrotado em uma ação e ter que arcar com
com esse tipo de honorários, né, de custos, de despesas processuais, tá certo? Partindo para a terceira pergunta, né, tentando responder a terceira pergunta, que é em relação ao PJ que trabalha de forma terceirizada ou quarteirizada. Como é que funciona isso em termos de ação trabalhista? Isso é muito comum, tá? Na área de TI principalmente, na área da saúde, né? Isso acontece com muita frequência. A pessoa trabalha alocado em um cliente ou trabalha prestando serviço especificamente para um cliente do seu empregador. E ainda sobre a modalidade PJ, recebendo ordens, o que precisa ser analisado é o seguinte: quando acontece uma situação de terceirização, quarteirização, o empregado ele vai poder optar em uma ação trabalhista em incluir ou não esse cliente no processo. Além do seu empregador, aquela empresa que ele entende que é seu empregador, ele poderá optar em incluir ou não esse terceirizador, o quarteirizador da mão de obra, para responder de forma subsidiária em relação ao seu empregador. Ou seja, se o seu empregador não arcar com o pagamento do processo trabalhista, o cliente irá pagar. Tá? É uma forma de garantir, né, efetividade, o recebimento da verba trabalhista pelo empregado. Basicamente, essa que é a consequência numa ação trabalhista. Né? O fato de trabalhar alocado no cliente, isso não retira o direito de maneira nenhuma. Ao contrário, ainda tem um benefício de poder optar de incluir ou não o terceirizador no polo passivo do processo. Tentei separar as três perguntas muito comuns aqui que eu acompanho constantemente, né, principalmente dos empregados, dos clientes, que buscam, né, questionar judicialmente a pejotização, mas é sempre fundamental a pessoa ter um acesso ao advogado e conversar muito com ele, para ele analisar com muito cautela todos os documentos, provas, antes de buscar um processo judicial como esse, que geralmente é um processo super complexo, tá certo? E averiguar mesmo as possibilidades e os riscos envolvidos. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Se gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sugestão de novos vídeos. A ideia é sempre trazer um conteúdo informativo, esclarecer as principais dúvidas, né, trabalhistas e previdenciárias. Muito obrigado e até a próxima.